Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Seja muito bem-vindo, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, seu host de plantão, sempre com vocês aqui para falar de bastante teologia, bastante nerdice, e comigo aqui, sempre muito animado, meu amiguinho, o Lucas. E aí, pessoal, sejam bem-vindos mais um Dois Nerds, uma Bíblia, quase me perdi no título do podcast. Mais uma Bíblia. Sejam bem-vindos aí e já ajuda a gente, comenta, compartilha, curte aí no podcast. Também, se puder, dar uma passadinha lá no Instagram, temos o nosso Instagram também, onde nós alimentamos as capas dos nossos casts, onde você também pode comentar, se for mais simples, o que você está achando a respeito dos episódios. Isso! O seu comentário é sempre muito bem-vindo, é sempre importante pra gente. A gente gosta de ter esta interação com a nossa comunidade. E hoje, então, o nosso assunto é nerd teológico. Hoje é bem misturadão. Vamos falar de Senhor dos Anéis. Mas, não porque o Lucas pediu. Eu tenho que ressaltar que quem propôs a pauta fui eu. Antes que falem, o Lucas só quer falar de Senhor dos Anéis. Não, o Lucas falou de Piratas do Caribe semana passada. E essa semana eu propus Senhor dos Anéis. É isso aí, mas é sempre bom falar, e apesar de eu não propor, eu sempre gosto de pautas do Senhor dos Anéis. São sempre muito fácil, bem-vindas, né? Pautas simples. Pra mim são sempre simples as pautas do Senhor dos Anéis. Justíssimo! E o nosso assunto de hoje é apenas um caminheiro, que, meu amiguinho, vem da tradução nova da HarperCollins, isso daí. Eu não lembro como era na tradução velha, da Martin Fontes, que é o pessoal lá do Passo Largo, eles são caminheiros na tradução nova. Eu não lembro como que estava na tradução clássica. Acho também não. Eu também não lembro, não. Tem algumas mudanças na tradução. Por exemplo, pônei saltitante virou pônei empinado. E outras coisinhas assim. Detalhe de tradução mesmo, né? Goblins virou gobelins, anãos e coisas assim. Entre eles o caminheiro. São os Riders, em inglês, eu acho, não sei. Uhum. Não vou lembrar. Que é o povo ali do Passo Largo. Esses homens do Oeste, se eu não me engano. Meu amiguinho vai me corrigir. Qualquer coisa que eu estiver falando errado, ele não vai permitir que eu erre. Isso sim. É o Oeste mesmo. Que são essas pessoas que vagam, que caminham pela Terra-média, auxiliando, cuidando, matando orcs e fazendo o trabalho sujo que muitas pessoas não querem, ou o trabalho sujo necessário para que os outros tenham paz. Em algum momento ali do Sociedade do Anel, quando falando sobre o Aragorn, o Frodo fala pro Gandalf, né? Eu achei que ele fosse apenas um caminheiro. E aí o Gandalf fica, apenas um caminheiro? Mas é exatamente isso que os caminheiros são. Descendentes dos homens do Oeste, ou descendentes de Númenor, né, que homens de antigamente, grandes guerreiros. Eles não são apenas um caminheiro, eles são os caminheiros. O que me fez pensar um pouco o quanto as titulações são importantes e o quanto às vezes a gente não sabe sobre alguém. Em Senhor dos Anéis, a gente tem diversos personagens com diversos títulos ou diversos nomes. E os nomes representam coisas. E eu acho isso muito interessante em Senhor dos Anéis. Né? Se a gente for pensar o próprio Barbárvore, né? O nome dos entes é um nome que ele representa a história do ente. O nome dele vai se formando conforme ele vai existindo. Na Bíblia a gente tem um pouco disso também, né? Personagens que trocam o nome, têm nomes diferentes,
para situações diferentes, ou melhor, Deus troca dependendo do momento. Jacó vira Israel, Abraão vira Abraão e essas coisas. Então o nome é muito importante, né? Nossos nomes representam quem somos, né? E quando a gente pega o Aragorn, pensando bem no nosso apenas um caminheiro, o Aragorn, ele é um dos personagens mais voláteis do Senhor dos Anéis nesse sentido. A minha perspectiva, posso estar errado. Mas a gente conhece ele como Passo Largo, um caminheiro, um cara meio bruto, misterioso, né, sujo, assim coloquemos, suspeito de certa forma. A gente descobre que ele é conhecido como Dúnedain, Homem do Oeste. O Bilbo trata ele como Dúnedain. Ah, aqui está você, Dúnedain. Daí a gente descobre, nossa, o Dúnedain era o Passo Largo. Mas em determinado momento da própria Sociedade do Anel, Passo Largo e Dúnedain dão espaço para Aragorn, filho de Arathorn, né? E quando eles estão naquela parte finalzinha ali, já no rio, que eles passam naquelas duas estátuas, o texto é muito legal, porque o Aragorn, o Frodo e o Sam no barco, né? E aí o Aragorn fala alguma coisa, o Frodo e o Sam nem reconhecem a voz dele. Aí eles viram para trás e aí o texto fala, e lá estava, alto, altivo, em pé, ereto, Aragorn, filho de Arathorn. E o Aragorn fala, né? O descendente de Númenor retorna a casa e papapá. A postura dele muda, a forma como as pessoas enxergam ele muda, né? E eu acho muito interessante como o Aragorn é um personagem de várias facetas, mas nenhuma dessas facetas é uma mentira, né? Ele é um personagem que apresenta partes dele em determinados momentos para executar determinadas missões. Realmente os nomes eles representam a essência. Acho, não sei se o Tolkien pegou isso do texto bíblico ou não. Sinceramente não lembro nem se ele fala sobre. Mas que é bem parecido com o texto bíblico. É verdade, dentro do nosso texto bíblico, os nomes, em especial no Antigo Testamento, no Novo também tem, na verdade, eles estão vinculados a momentos da história ou daquela pessoa que chamam a atenção para alguma situação que ela está vivendo. Então Israel, Jacó mudou o nome para Israel, Abraão mudou para Abraão, Sarai para Sara. Parece que são mudanças sutis, mas elas tiveram impacto naquilo que Deus queria revelar dele e dos seus planos ali. No caso do Aragorn é um pouco diferente o motivo da origem dos nomes. Ele é um cavaleiro do oeste, né? É um dos descendentes de Númenor. Mas na Terceira Era, que é a era que se passa Senhor dos Anéis, as histórias de Númenor, elas não são tão conhecidas dos seres comuns. Quem conhece mais as histórias de Númenor são os elfos, realmente, são as autoridades nobres de Gondor, de Rohan. As pessoas comuns não conhecem muito essas lendas. Então Aragorn ele descende de alguns reis, alguns sobreviventes, os poucos de Númenor, né? Muita gente morreu em Númenor. Alguns sobreviveram. A linhagem de Elendil vai sobreviver. E essa linhagem se espalha na Terra-média, né? Uma parte vai para o norte, no reino de Arnor, e outra parte vai para o sul, reino de Gondor. Só que o reino de Arnor é destruído, os homens do norte se corrompem. E é dali que vem o Arathorn, que vai ser o pai de Aragorn. Esse reino é destruído e o Aragorn, que é um nobre, um descendente de Númenor, uma autoridade no meio do seu povo, ele acaba se tornando, por conta da queda do reino, um mendigo, um forasteiro, um homem sem terra, um homem sem ter aonde voltar. E aí eles viram esses andarilhos, esses caminhantes, esses caminheiros, né, na verdade, como coloca aí a tradução da HarperCollins, que percorrem as estradas da Terra-média sem ter onde repousar, mas como são númenóreanos, eles acabam sendo mais sábios, mais fortes do que os homens comuns e vão agindo em prol do povo da Terra-média. Por conta dessa situação, ele vai assumindo para diversos públicos várias identidades distintas. É algo parecido com o que acontece com o Gandalf. Gandalf passa por isso também.
O Gandalf também é um personagem que, para nós que vemos o filme do Senhor dos Anéis, parece que ele é sempre um grande mago, sábio e poderoso, mas para muitos ele era também só um caminhante, né? Um emissário de más notícias. Para algumas pessoas ele é um portador de más notícias. O Théoden, quando está ainda sendo dominado pelo Grima, a língua de cobra, vê o Gandalf como um emissário de más notícias, como um corvo que chega apenas para trazer notícias ruins. Por outro lado, tem alguns homens da Terra-média que o consideram um sábio que veio em momento propício. Ora, mas afinal ele é um portador de más notícias ou um sábio que vem em momentos propícios? Ora, depende da pessoa, do contexto, do que ele vai trazer de informação, de como está o coração de quem vai interagir com ele. E aí, a forma como essa pessoa vai lidar com ele é que vai determinar a identidade. Mas ele não se importa, isso que é o legal. O Gandalf ele não se importa com a identidade que lhe dão. E acho que isso é legal também no Aragorn. Ele, apesar de receber várias identificações, ele sabe quem ele é. Assim como o Gandalf sabe quem ele é. Mesmo que haja uma diversidade de identificações que as pessoas lhes confiram. Cara, eu fico pensando, né, em toda essa criação do universo do Tolkien. O bicho era absurdo, né? Porque... É muito complexo, é muita coisa, é muito detalhe. Tudo se encaixa perfeitamente, tudo tem um significado. O Tolkien, por ser eu nunca lembro o termo. Linguista? Filólogo. Filólogo, obrigado. Por ser um filólogo... A palavra é muito importante. É um livro, claro que a palavra é importante. Não sei, vocês não estão entendendo. Não é isso, né? Cada texto dele, cada nome no élfico, na língua comum, tem significado, tem peso, né? Então ele cria profundidade através dos termos, através das palavras. Então é muito interessante isso. O próprio Gollum e Sméagol têm uma dupla personalidade com um duplo título e coisas assim. Então, é muito legal como o nome também traz autoridade dentro do universo do Senhor dos Anéis. E isso é apresentado ali, né? Então, todas as vezes que o Frodo, em alguma forma, evolui como ser, como personagem, até o Aragorn olha pra ele e fala assim, muito bem, Frodo, filho de Drogo. Então, poxa, é um momento de reconhecimento, de crescimento dele, coloca o nome do pai junto. Então, há um significado nisso. Isso é muito interessante, né? E pra gente, eu acho que é legal pensar na função do nome, né? Quem é você? Como você se apresenta? Né? Então, para o povo de Bree, ali do pônei saltitante ou pônei empinado, dependendo da sua tradução, a gente vai ter um passo largo. Para aquele povo, não interessava o Aragorn. Para aquele povo... Não, se ele chegasse, sou Aragorn, sou descendente de Isildur, os caras vão olhar pra ele e falar assim, tá, e daí? Veio porque pegar nosso dinheiro aqui, que é imposto, é isso? Você quer virar rei? Não, deixa aquele cara lá. Pra função que o Aragorn tem que cumprir, de cuidar da Terra-média, de observar as coisas, é melhor que ele seja o passo largo. É melhor até que o Carrapicho, né, o dono do pônei saltitante lá, suspeite de mim. Pode suspeitar, não tem problema. Mas a essência dele não se perde. Porque em nenhum momento ele foi uma pessoa ruim. Ele deixa os outros acreditarem nisso. Mas ele nunca fez nada que os fizesse saber que ele era ruim. Não, são os boatos. Então eu acho isso muito interessante. Às vezes a gente fica muito preocupado com o que os outros vão falar da gente. Isso e aquilo. Mas o nosso nome nada mais é do que uma ferramenta na mão daquela missão que a gente tem que cumprir. Na nossa realidade, a gente tá falando de Deus, né? Então, assim, cara, pouco me importa se as pessoas vão me considerar um chatão, se as pessoas vão me considerar inconveniente. Se eu houver a oportunidade, a necessidade para eu introduzir na minha conversa algo teológico, eu o farei. Por quê? Porque faz parte de quem eu sou. Meus alunos de inglês, tadinhos. Vamos estudar uma música. Vai estudar música de vez em quando um louvor, por que não? Eu trago essas coisas, tô estudando sobre línguas, eu vou trazer exemplos do grego, do hebraico, dessas coisas. Por quê? Porque faz parte da minha construção de línguas. Tem que fazer. A gente tem essas facetas e faz parte, eu acho muito interessante em usá-las da forma correta. O
Meu amiguinho esses dias, gente, vou contar pra vocês uma história dele. Tá me olhando feio já. Eu não sei que história é. Não é uma história ruim. Nunca falarei mal do meu amiguinho. Nós temos lá na faculdade a oportunidade de ocasionalmente ter um culto. Parar tudo que estamos fazendo para cultuar a Deus. E eu acho isso maravilhoso. E no nosso último culto quem pregou foi o Lucas. E foi muito legal. Por quê? Porque quem estava ali era o pastor Lucas. Eu brinquei com ele assim, não, pegou o microfone e mudou de personalidade. Mas de fato, quem estava ali foi o pastor Lucas. Quem está aqui conversando conosco é o nerd Lucas. Quem está em sala de aula é o professor Lucas, né? Ah, significa que o Lucas é um duas caras? Não duas, 3, 4. Não. Significa que há partes diferentes dele que são ressaltadas em grupos diferentes. Não é que ele é duas caras. Mas ele tem, não personalidades, mas assim, há elementos diferentes da personalidade do Lucas, assim como a da minha, assim como a de vocês, que vão ser ressaltados em momentos diferentes. O Lewis fala isso quando ele fala sobre a amizade, né? Há elementos de amizade que só são vistos entre A e B. Então, tipo, tem detalhes, tipo, entre eu e o Lucas aqui que não haverá entre mais ninguém. Então, esses são detalhes da personalidade da pessoa. Da mesma forma no ambiente, né? Então você é com a sua família, há um nível de intimidade, há um nível de conhecimento, de piada interna. Você é outro no seu trabalho. E isso não significa que você é falso com um ou com o outro. Você pode até ser falso com um com o outro, aí é um problema seu. Mas diferentes ambientes exigem diferentes partes de quem somos, né? E é isso que o Aragorn faz, é isso que não só ele, os personagens do Senhor dos Anéis fazem. Sim, na verdade isso é natural, inclusive, de relacionamentos humanos. A gente se adapta aos contextos em que nós estamos, ao público em que nós estamos inseridos. Não temos como ser os mesmos em todos os ambientes. E acho que isso não tem nem relação com falsidade, nem nada disso. Mas relação com a realidade mesmo da nossa existência, das nossas relações. Se eu estou num ambiente mais propício e é onde há uma expectativa em que se fale mais de nerdices, eu falarei mais de nerdices. O jargão será mais de nerdices. Se eu estou num outro contexto em que espera-se o professor de teologia, o jargão vai mudar e tal. Quer dizer que lá não é mais nerd? Não, continua sendo nerd. Mas o nerd escolhe os jargões do professor Lucas, que também faz parte da identidade. A identidade das pessoas, na verdade, é algo fluido, vamos dizer assim, porque nossa identidade vai se adaptando nos diferentes contextos, nas diferentes histórias em que nós vamos nos inserindo, e a nossa identidade vai ficando fluida. Eu falo com cuidado que não é de identidade fluida, porque no mundo de hoje falar de identidade fluida é complicado. Mas eu espero que os ouvintes entendam que quando a gente fala de identidade fluida, é no sentido de nós estamos em constantes adaptações aos contextos em que estamos colocados. E acho que não é natural. Se fôssemos os mesmos, sem essa fluidez em todos os contextos, isso mostraria uma falta de empatia da nossa parte. Isso mostraria uma falta uma falta de tato relacional com as pessoas. Seria muito difícil. Exato. Porque é inviável. As pessoas a comunicação ela é assertiva, ela é mais correta quando eu me adapto a contextos. Se o Aragorn, por exemplo do Aragorn, que a gente está falando aqui, então se o Aragorn fosse identificado no Pônei Saltitante como o Dúnedain, como um grande guerreiro, como um descendente de Númenor, de Gondor, os Nazgûl que estão procurando eles ali sabem quem é o descendente de Gondor, eles sabem quem é eles conhecem essa linhagem. Então assim, o alerta ia ser muito maior para eles. E o Aragorn não estava em condições de enfrentar 9 Nazgûl e sobreviver. Ele tinha uma missão ali que era levar Frodo até Valfenda. Essa era a missão. Então, nesse contexto,
a identidade que me cabe, que cabe ao meu grupo, é eu sou um viajante, eu sou um mendigo, eu sou um caminheiro, porque essa é uma expressão corriqueira para esses heróis das estradas, que muita gente nem lembra mais qual é a história deles, qual é a origem deles, qual é a identidade real deles. Então que seja essa a identificação que me dão para esse momento. Era melhor, porque se ele fosse ali o Aragorn, ia virar um problema. Exato, a gente não percebe às vezes o peso de quem somos em determinado ambiente, né? E isso é um fato, né? Às vezes não é o lugar, sei lá, a pessoa vem pedir um conselho, não é o lugar do professor, é o lugar do pastor, né? É o lugar do amigo. E aí às vezes a pessoa quer dar uma carteirada, ou a pessoa quer se portar de uma forma maior, assim. Então você quebra, você perde de abençoar, você perde de ser humilde. Eu acho que tem muito sobre humildade ali. Eu gosto quando o Bilbo chama o Aragorn pra construir um poema, né? Tipo, cara, ele é o Aragorn, velho. É um dos maiores guerreiros da Terra-média. Você tá chamando ele pro cantinho pra escrever poema. Mas não. Porque pra Dúnedain, amigo de Bilbo, tudo bem. É uma função. Ele tá ali pra isso. Ele vai, ele sorri, ele ajuda, e ele é compassivo. Então, pro Bilbo não importa o Passo Largo. Pro Bilbo não importa o Aragorn. O Bilbo, ele tá num momento de vida que é até melhor ele não saber o que tá acontecendo no mundo fora. Então, vamos proteger o Bilbo. Eu acho muito interessante essa personalidade do Aragorn, né? E a gente tem muito a aprender com isso, acredito eu. Dentro da igreja existe muito apreço pelo nome, pela titulação, né? Tem uma frase que me dá pavor, que é: você sabe com quem você está falando? Isso me dá pavor, essa frase. A pessoa que verbaliza uma frase dessa, eu acho que ela não entendeu o que é o verdadeiro evangelho. É porque a única coisa que vem na minha cabeça: sabe com quem você está falando? Um pecador, tanto quanto eu. Fora isso, eu preciso descobrir seu nome, seu cargo e no que ele é relevante para a minha realidade. Estava conversando com outro colega meu muito tempo atrás sobre qual é a autoridade do pastor. O que é um pastor? E efetivamente, para mim, veja que eu vou falar uma coisa meio séria aqui. O pastor, ele tem autoridade única e exclusivamente dentro da comunidade de fé a qual ele exerce função. Na sociedade, pouco importa se a pessoa é um pastor ou não. Por quê? Porque é uma titulação dentro da igreja. O pastor, ele é aquele que cuida de um rebanho. Então, assim, você é pastor. Perfeito, legal. Show. Para sua comunidade de fé. Fora da sua comunidade de fé, você está no mercado, não importa muito o fato de você ser pastor. Isso não te dá um privilégio ou te dá um ônus. Você no mercado é uma pessoa fazendo uma compra no mercado. É igual o pessoal que vai, sei lá, se envolve com a política e quer ser governador, vereador e coloca lá: vote em pastor fulano. O fato de você ser pastor nada tem a ver com você querer ser um vereador, um deputado. São coisas diferentes, o âmbito de influência é diferente. É como se fosse assim, me chame de Aragorn, descendente de Arathorn, o caminheiro. Não, o Arathorn, descendente de reis, não tem nada a ver com o caminheiro. São ações diferentes. Então eu acho que a gente tem muita gente que pega titulações de autoridade em momentos específicos, por exemplo, dentro da comunidade de fé, e quer impor essa autoridade em outros ambientes. E, cara, não faz muito sentido na minha cabeça. O Hunhorn, embora eu acho que tem algumas implicações também nessa forma de entender a questão, em especial no Ministério Pastoral, embora se aplique a outras realidades. Eu entendo, concordo que são contextos distintos. De fato, o pastor é um oficial da igreja, né? Então ele faz sentido para a igreja, seja a igreja local, seja a igreja universal, faz sentido para a igreja. É um oficial da igreja. Quem não é da vida de igreja não entende muito bem. Apesar disso, falando agora em cultura brasileira, a importância de contextos, né? Dentro de um contexto brasileiro, onde a religiosidade é algo meio disseminado na cultura, independentemente de qual é essa religiosidade, a pessoa pode nem ser evangélica, mas há uma religiosidade brasileira
que é meio que comum e que é ensinada até em âmbito cultural às pessoas, dependendo do contexto, cria-se a expectativa do pastor e avalia-se o indivíduo como pastor, mesmo esse indivíduo não estando na igreja ou na realidade da igreja. Porque às vezes os contextos levam as pessoas a esperar este pastor ou não. Alguns exemplos. O pastor se posiciona sobre política na sua rede social. Na sua rede social ele é uma pessoa civil. Então ele pode se manifestar sobre política. No entanto, as pessoas que o acompanham nessa rede social sabem que ele exerce também uma função pastoral na sua igreja. Mas é inevitável que alguns comentem, dependendo se gostaram ou não da posição a respeito da política. Ué, mas você não é pastor? Ué, mas você não é isso? A sociedade brasileira é uma sociedade onde o contexto vai provocar esse tipo de identificação dependendo do que se está acontecendo, dependendo do que o contexto está propondo. Talvez isso não aconteça em outros países, onde não há essa religiosidade. Então, assim, é algo que eu concordo, mas eu acho que às vezes é meio utópico. Perfeito. Não, mas eu vou concordar com você especificando o cobrança e autoridade. A gente, como pastor, por exemplo, vai ser cobrado de ter atitudes de pastor. Assim como cristão. Porque você é pastor na sociedade, você só tem que viver uma ética cristã, ponto. Que qualquer cristão tem que viver. Você vai ser cobrado uma ética cristã. O meu ponto é a pessoa que quer ser respeitado ou quer exercer autoridade pastoral fora do âmbito pastoral. Entendi. Entendeu? Eu quero dar uma carteirada de pastor aqui, tá? Mas você tá no mercado. Não tá nem no ambiente de capelania, por exemplo. É isso. Porque eu já vi gente dando esse tipo de coisa, tipo, no estacionamento da farmácia, brigando com a pessoa e falando, eu sou pastor, me respeita. Por quê? Por quê? Pelo contrário, você é pastor. Não entre em contenda. Tenha uma atitude de humildade. Concordo, a gente vai ser cobrado por quem nós somos. Eu tava conversando com uma amiga esses dias e ela falou assim, não, porque o cara lá no serviço fez umas coisas, daí ele, mas você é cristã, você deveria ser mais paciente. A gente é cobrado por quem nós somos. Concordo plenamente contigo. Vamos finalizar com Coríntios 9. Para finalizar, meu amiguinho, Paulo é um cara muito estrategista, né? Do inglês strategy, do grego, não, brincadeira. Mas o Paulo é um cara safo. Lá em 1 Coríntios 9, 19 e 23 tem um texto bem famoso, que é o texto do se fazer judeu para judeu, sem lei para o sem lei, mas não estar sem lei, estar embaixo da lei de Deus. Se fazer romano para o romano, né? Deixa eu até pegar aqui o textinho bonitinho. Me fiz fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Me fiz de tudo para todos, para que todos os meios chegar à salvação, alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. E Paulo, em outro momento, vem falar sobre o fato de que em determinada igreja ele se utilizou de determinadas estratégias. Assim, com eles eu não usei a retórica, com os outros eu usei retórica. Ele fala um pouco sobre isso. É muito interessante esse texto no sentido de que Paulo não está falando que ele foi duas caras novamente. Ele não está sendo mentiroso. Ele está apresentando partes de quem ele é. A parte que fazia sentido para aquela comunidade. A gente vê ele fazendo isso, por exemplo, em Atenas. Em Atenas, quando ele vai discutir com aquelas pessoas, ele se utiliza de partes da cultura daquelas pessoas. Então, digamos que você vai você vai num Woodstock da vida e você quer fazer evangelismo no Woodstock, mas você não conhece nenhuma das bandas que tá no Woodstock, ou lá, Lollapalooza. Você não conhece nenhuma banda que tá lá, você não tem nem assunto para conversar com as pessoas que estão lá ouvindo música. Você vai ser um objeto de incômodo externo ali. Você não é membro daquela comunidade para afetar aquela comunidade.
Mas daí você vai lá, você conhece as bandas, você gosta delas, você ouve elas, você quer aproveitar até músicas das bandas pra conversar com as pessoas e trazer Deus na vida das pessoas. Legal? Então você pega uma parte de quem você é e você utiliza aquilo pra facilitar a missão. E é que é um pouco do que a gente faz aqui nos Dois Nerds. A gente pega a nossa parte nerd, mistura isso bem misturadinho, bem gostoso com cristianismo e teologia e fala. Fica até mais leve de fazer isso, né? Colocar Deus em algo que faz parte de quem nós somos. Vou eu lá falar de teologia usando futebol. Eu sei muito pouco de futebol. Não rola. Não é pra mim. Mas tem gente que tem ministérios envolvendo futebol. Por quê? Porque é pra eles. Eu acho isso muito legal. E como dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, cada um é chamado pra isso. Pra executar quem nós somos e como nós somos na função do evangelho. Isso aí, Paulo está mostrando, de novo, né? Importância de contextos, importância de se adaptar às questões sociais sem se conformar a essa sociedade, né? Paulo ele deixa essa distinção, ela tem que existir, né? Não dá para você se confundir com essa sociedade no sentido de misturar a ela e as pessoas não distinguirem mais quem sou eu e quem é o mundo. No entanto, a gente está no mundo e às vezes nos contextos em que estamos a gente vai ter que se relacionar de forma distinta com as pessoas, vai ter que apresentar uma comunicação, algumas facetas de nós que essas pessoas ainda não conhecem ou esperam que nós façamos a interação dessa forma. Então Paulo, quando está no contexto em que precisa ser fraco, ele se faz fraco. Está no contexto em que ele tem que ser forte, ele vai ser forte. Então o contexto é que vai conduzir. Para isso, a gente tem que ser pessoas sábias. Para isso a gente tem que saber discernir os tempos e os momentos. Não adianta também a gente achar que todo instante, todo momento a gente vai agir da mesma forma. Ou a gente querer julgar as coisas de forma impulsiva. Eu vou ser assim aqui porque esse é o jeito certo. Para Paulo tomar as decisões de como ele deveria agir, com certeza exigiu dedicação, tempo, análise de momentos, análise de tempos, muito estudo cultural do contexto em que ele estava se inserindo, muita oração. Deve ter errado várias vezes também, até achar o discurso que aquela comunidade a quem ele estava pregando, o discurso faria sentido daí para eles. É isso, meu povo, um pouquinho mais de todo dia, um pouquinho mais de Senhor dos Anéis. Vai ver quantas coisas a gente pode aprender com o Senhor dos Anéis, meu amiguinho. Que livro maravilhoso. Eu tô fazendo a experiência de ouvir Senhor dos Anéis agora, queridos ouvintes. Eu já li. Eu tava com preguiça de ler de novo, eu decidi ouvir. E é interessante, né? Eu já conheço a história, agora eu tô ouvindo a entonação, o jeito de outra pessoa ler. No caso do Mauro Ramos, que é um dublador excepcional. Então fica bem gostoso, porque ele faz várias vozes. Então tá interessante isso. Quem sabe eu trago mais alguns temas em cima do Senhor dos Anéis. Mas eu acho que o ponto importante, meu amiguinho, aqui, que a gente pode concordar com certeza é as nossas diversas facetas, todas têm que estar pautadas em uma verdade. Não são múltiplas personalidades. E a gente sempre tem que ser cristão, servo de Cristo. Sempre, sempre, em todos os momentos, servo de Cristo. Não há momento em que nós vamos compactuar com o pecado, realizar atividades com índole duvidosa, falar coisas erradas e torpes contra os outros, mentir de forma descarada, fazer algo que é danoso para outra pessoa, cometer qualquer tipo de pecado, quebrar qualquer um dos 10 mandamentos. Nenhum desses elementos está permitindo nessa questão de facetas. É só partes da nossa personalidade que vão se ressaltar em determinados momentos. Meu amiguinho, thank you very much. Valeu, meu amiguinho, valeu, pessoal. Não esquece aí de curtir, comentar, se você ainda não o fez. E nos vemos nos próximos casts. Falou, meu amiguinho. Falou, um beijo e um queijo.